pai e a sua irmã falariam hoje pra você? O que eu queria te falar é que você é neto de um imigrante italiano, né? Sou. E ele era pintor. Meu avô era pintor de igreja. Caramba. E ele veio pra Santo André especificamente ou não? Não, Como a história que do foi? meu avô é o seguinte. Meu avô fugiu... Na verdade, os dois lados da família, eu sou de imigrante italiano, né? Por parte de mãe, a mãe da minha mãe, ou seja, o bisavô da minha mãe veio da Itália. Eu acho que veio naquela primeira leva, que é aquela novela Terra Nostra conta. Aquela primeira leva que veio um monte de italiano trabalhar na agricultura aqui. E o meu avô veio naquela segunda leva de italiano, que foi durante a Segunda Guerra Mundial. Então, porque teve dois momentos que os italianos vieram em massa pra cá. Mas o meu avô veio pra cá na Segunda Guerra, ele e o irmão dele, e eles eram artistas, pintavam igrejas e tal. Então, meu avô pintou igreja no Brasil inteiro. Aquela igreja do lado do Extra Anchieta ali, na Brigadeiro, perto da Paulista, meu avô que pintou. Você vai lá dentro, tem o sobrenome Gentili ali. É Americana, tem uma igreja que tem as estátuas lá em cima. Meu avô e o irmão dele. Meu avô chamava Ulderico Gentili e o irmão dele Pedro, né? Tinha um nome mais normal, né? É, então, Ulderico. Ulderico. Nome de velho italiano ainda. Então, mas aí meu avô pintou a igreja o Brasil inteiro, sustentou a família do meu pai pintando igreja, viajando, todo o interior de São Paulo, vários lugares do Brasil. Tem várias fotos lá em casa do meu avô. Meu avô morreu, eu tinha 5 anos, mas eu lembro dele. Você lembra dele? Lembro, eu tenho a memória muito boa. Eu lembro... É mais fácil eu lembrar de coisas quando eu tinha 4, 5 anos de idade do que quem eu entrevistei ontem no The Noite. Tô brincando, sério? Porque eu lembro muito. Então eu lembro muito do meu avô. O que eu lembro é que eu via meu avô. Meu avô morreu, eu tinha 5 anos, né? Tem até uma história. Minha mãe conta que... Eu acho que foi uma das primeiras piadas que eu fiz, eu não sabia. No velório do meu avô, isso eu lembro muito vívido. Eu cheguei no velório, eu tinha 5 anos de idade, meu pai tava chorando muito. Eu fui consolar meu pai, eu falei, não chora, pai, um dia você também vai morrer. Isso que eu tentei consolar. Só que o pessoal em volta deu risada. Só que eu tava tentando falar uma coisa legal. Fala bonitinho, naquele momento triste. E aí, o meu avô pintava igreja e eu lembro que eu tinha 5 anos, eu lembro de ver meu avô pintando no barracão em cima da casa dele, que ele tinha em São Caetano. E eu lembro que eu pensava, eu quero fazer isso aí quando eu crescer. Provavelmente, se meu avô... se meu avô fosse vivo, conforme eu fosse mais velho, provavelmente eu ia pedir pra ele me ensinar a fazer e provavelmente eu trabalharia com isso hoje. Hoje você trabalharia com isso. E eu ia perguntar sobre o seu pai e a sua irmã, que tem uma história aí que te marcou muito. O meu pai era uma pessoa bem legal, sabe? Meu pai era um excelente pai. Meu pai me batia, viu? Mas eu merecia. Ah, tá. É, mas também em 64... Não, eu merecia. Não, meu pai era uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa, mas eu fazia muita besteira na escola e na rua. E meu pai, eu lembro que meu pai... É engraçado isso, né? Eu tomei cada surra do meu pai e 64 advertências só. É, total. Não, mas eu fazia muita merda. E eu acho que ele tava certo em me bater hoje, porque eu vejo amigos meus que não apanharam, viraram nóia. Entendi. Viraram um monte de... A rua lá, eu cresci na rua, né? Mas meu pai era uma pessoa muito boa, muito legal. E sabe uma coisa que você tá falando do meu pai? Isso eu nunca falei em lugar nenhum, viu? Eu fiquei... Eu queria muito que tivesse entrado na matéria do Cabrini, não entrou. Tem a ver com meu pai. Tem uma matéria do Cabrini na internet, que o Cabrini vai lá na rua que eu cresci. E na hora que ele tava gravando a matéria na viela que eu cresci, passou uma pessoa da rua de baixo e falou assim, deixa eu falar uma coisa. Aí o Cabrini falou com ela. Aí falou assim, eu queria muito que fosse pro ar isso, porque uma vez minha casa pegou fogo ali, eu sei que era um vizinho nosso, pegou fogo ali e a gente ficou sem nada. E o pai dele apontou pra mim. Meu pai chamava Danilo também. E o Danilo... Você é Júnior, né? Eu sou Júnior, mas não gosto de Júnior. E o pai dele... Porque lá todo mundo tinha a mesma classe social. Ninguém era bem de vida. E o pai dele juntou um monte de dinheiro e comprou um monte de coisa pra gente se recuperar. É uma coisa que não entrou naquela matéria do Cabrini, porque você tem um tempo, né? Mas eu achei tão curioso que a hora que o Cabrini tava falando comigo na viela, essa pessoa passou bem na hora ali, tava voltando do mercado e falou isso, porque eu não lembrava, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito boa, meu pai sempre tirava dele pra dar pros outros, sabe? Então, meu pai, eu tenho ótimas memórias do meu pai, como ele cuidava de mim, como ele sempre tentou ajudar todo mundo em volta.
Ele foi um homem muito bom. E a Karina? Ela era uma pessoa boa, muito boa. Às vezes ela era até muito inocente, porque ela era uma pessoa bem boa. Mas sabe o que eu gostaria de ter tido com a minha irmã que eu não tive? Que é a amizade que se cria depois de adulto. Porque quando você sabe que você tem irmão, você tem irmã. Então você sabe disso. Eu tenho 5 anos de diferença da minha irmã. Então quando eu era criança, ela era adolescente. Quando eu sou homem, ela era mulher. Então os interesses pelo sexo, né, os interesses do sexo são diferentes. A mulher tem interesses em um tipo de assunto, até quando a gente era criança, né? A mulher tem um interesse em um certo tipo de brincadeira, o homem em outro. Minha irmã queria brincar de Barbie, eu queria brincar de comandos em ação. Então não tinha como ter unidade nas brincadeiras, nas coisas. Não só os interesses, tipo, a menina tem um tipo de interesse, o homem tem outra, mas também da faixa etária. Então, minha irmã era adolescente, eu era criança. Então, o adolescente já tem outros tipos de interesse e a criança outra. Então, enquanto os interesses da minha irmã era namoradinho, música e tal, meu interesse era comandos em ação, videogame, né? Meu interesse era brincar com os moleques na rua e minha irmã com as amigas dela da escola. Então, essa fase de irmão criança e adolescente, eu não tinha tanta afinidade com a minha irmã. Mas eu acho que essa afinidade de irmão sempre teve. A gente brigava, puxava cabelo. Se meu pai ou minha mãe ficava brava com a minha irmã, eu tomava as dores dela, ela as minhas. Meu pai vinha, eu aprontava na escola, meu pai vinha me bater, ela tomava minhas dores. Isso sempre teve. Essa irmandade existia. Mas a afinidade não foi completa, porque eu acho que a afinidade entre irmãos só é completada depois de adulto, porque depois de adulto você entende melhor as coisas, que ela é sua irmã ou ele é seu irmão, vocês viveram uma história juntos, depois que você passa da infância à adolescência, chega na fase adulta, e os dois chegam no mesmo nível e existe o companheirismo, amadurece. Então eu gostaria de ter tido minha irmã adulta, agora que eu sou adulto, para ter esse companheirismo com ela que eu não tive, porque a gente não chegou nessa fase. Mas foi um relacionamento de irmão bem saudável, assim, bem como era. Aliás, eu fui muito feliz de crescer lá em Santo André. Eu cresci nos anos 80, na época que brincar na rua era normal. Então eu brinquei na rua, joguei bolinha. Talvez eu tenha sido uma das últimas gerações, assim, porque hoje eu passo lá na rua, já é totalmente diferente. O que você acha que seu pai e a sua irmã falariam hoje pra você, vendo toda a sua trajetória? Olha, aqui eles falariam, que legal que você foi lá no Pode Ser Mais, adoro a Laura. Eu quase chorando aqui. Aqui eles falariam isso, mas essa semana, quando chegou o processo, falariam, você é idiota? Outro? Por que você não cala a boca? Porque a minha trajetória é cheia de problemas, cheia de treta, né? Não faço ideia como eles iam reagir, viu? Não faço ideia mesmo. Mas sua vida mudou muito, né? De lá pra cá. Totalmente. Tudo começou na MED. Eu, na verdade, eu acho que quem é comediante começa cedo na escola, né? Fazendo piadinha. Fazendo piadinha. Então, eu cheguei, eu adorava a revista MED, eu comprava a revista, você não sabe o que é isso. Nem o que é revista, você sabe, que hoje não tem mais. Eu sei sim o que é. Você sabe que é revista? É um negócio de papel, assim, ó. O pessoal fala que no futuro não vai mais ter papel, né? Vai ser tudo digital. O digital vai substituir o papel, né? Eu quero ver o pessoal limpar a bunda com o iPhone. Como é que vai ser? Como que vai ser isso? Vai dar problema. Mas eu cresci assistindo muito filme de comédia. Na verdade, eu cresci vendo Jerry Lewis na minha primeira infância. Eu era fascinado pelo Jerry Lewis. E depois, mais moleque, adolescente, eu adorava a revista MED. E aí eu desenhava. Por causa do meu avô que eu falei, que eu adorava ver ele desenhar e pintar quadro, eu cresci desenhando. E eu cheguei a desenhar para a revista MED, que eu era fã. Cheguei a escrever para a revista MED. Fiz muita história em quadrinho, cartoon. E depois fui fazendo comédia, né? Então hoje, se você me perguntar o que eu sou mais... O que eu mais gosto de fazer na vida não é apresentar o de noite, não é fazer stand-up. Sabe o que é? Ficar em casa criando ideia. Você escreve num papel ou é já digital? Eu faço o seguinte... Meu amigo.
Não. Não. Eu escrevo na cabeça. Eu crio na cabeça. E eu deixo a ideia amadurecer e eu resolvo os problemas na cabeça. Quando tudo tá resolvido na minha cabeça, eu vou pro computador ou pro papel e transcrevo. Então, por exemplo, eu acabei agora de escrever um filme, que se tudo der certo, a gente vai rodar no que vem. Um filme bem legal, que eu acho que vai ser o filme mais diferente da minha carreira, porque eu tô realmente empenhado em fazer um filme family friendly total, assim. Um filme pra família, com humor atemporal. De verdade? De verdade. E eu escrevo, eu tenho muitos roteiros escritos lá em casa. E esse, um grande streaming se interessou e eu acho que vai acontecer, se Deus quiser. Tá tudo certo pra acontecer. Que demais. Você vai atuar? Vou atuar. Não gosto de atuar, mas eu vou... Eu vou atuar porque eu atuar ajuda a viabilizar o filme. Total. E eu atuando como protagonista, não é o que eu gosto de fazer não, viu? Não sou ator não. Mas eu penso muito no projeto como um todo. Eu atuando como protagonista, já é o maior salário do filme que eu pego e ponho de volta no próprio filme. Ou seja, o filme melhora, Entendi. aumenta. Que demais. E aí eu como protagonista também, tem um lado comercial que ajuda a vender o filme. Vou ver se o Diguinho me pagar, ele pode estar no filme. Aliás, como que tá esse relacionamento? É um idiota. Ele veio aqui, você sabe, né? Você assistiu. Assisti. Tudo que ele falou a meu respeito é mentira. Certeza. Certeza. Você nunca falou mal dele? Não. Ele é um... Bom, mas você tá falando de escrever? Então vamos descrever. Então, Inclusive, por de exemplo, noite. eu peguei como exemplo o roteiro de filme, que eu... Primeiro, eu fico um tempão criando a história. Depois, na minha cabeça. Eu não vou escrever, porque quando você escreve, eu pelo menos, escrevo sem ter as coisas resolvidas, pode ser frustrante, porque você escreve umas coisas que você não sabe para onde vai, você fica travado como se a criação fosse papel. Então eu fico na minha cabeça imaginando, me divertindo, pensando o que pode ser divertido, o que pode ser legal. Aí problemas aparecem do tipo, mas esse personagem agora precisa estar em tal lugar. Como que eu faço para a história andar? Esse personagem precisa ter esse desfecho. Essa situação precisa ser... Quando eu resolvi tudo, eu sento e escrevo. Então, na verdade, o que eu mais gosto de fazer não é apresentar o de noite, não é fazer comédia stand-up, não é atuar em filme. O que eu mais gosto de fazer é criar. E é o mais difícil, eu acho. É? É. Mas é o que eu mais gosto. Quando eu tô em casa quieto... pensando alguma coisa, eu tô me divertindo tanto na minha cabeça, eu tô tão... No seu mundo ali. Meu mundo. Agora mesmo, antes de vir pra cá, eu tava criando um jogo de tabuleiro, que acho que vai sair ano que vem também. Então, eu gosto de criar, imaginar as coisas e criar. Que gênio! Não, gênio não. Gênio. Eu gosto de criar, é o que eu gosto de fazer. Caramba, que demais, Danilo. O de noite, a hora que eu tô apresentando, é a parte que eu gosto de fazer. Mas eu não tô lá pra apresentar, eu tô lá pra criar as coisas. E apresentar faz parte de um processo. Caramba. O que eu mais gosto é imaginar o quadro, imaginar a piada, imaginar se isso vai ser legal. É isso que eu gosto de fazer. Você vai se aposentar, né? Ah, não vejo a hora. Tô brincando. Não vejo a hora, tá bom. Porque eu quero me aposentar cedo, porque aposentado cedo, eu tenho mais tempo pra criar mais coisa. Porque pra mim é um hobby, eu me divirto.